de alguns educadores surdos, o Hill, né, o Edward Hill. Ele foi um professor surdo, o sinal dele, né, ele era um padre, e ele é conhecido como o pai. Ele é meu pai. Por que os surdos chamam ele de pai? Porque ele é um surdo, ok? Então, como eu sou surda, a gente o reconhece como. Ele é um francês, é um professor francês, e ele veio ao Brasil para fundar o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, tá? O INES foi fundado em 1857, no mês de setembro, dia 26 de setembro. O segundo professor que veio, Dom Pedro II é quem era o imperador do Brasil nessa época. E ele foi quem pensou uma política, foi a primeira política a ser pensada para pessoas surdas no Brasil. Não havia política de educação para surdos. As pessoas surdas, elas não eram educadas. Então, construiu um instituto que é imenso, existe até hoje no Rio de Janeiro. Ele tem a cara do Império lá no Rio, né? É um lugar importante para nós, porque existe uma escola até hoje. E o Rio, ele foi o professor convidado por Dom Pedro II para ser professor, e ele era surdo, tá? Ele também francês, porque a França já tinha uma tradição de escola de surdos. Então, assim, ele é uma figura muito importante para a história dos surdos. Se o Rio não tivesse vindo ao Brasil, com certeza nós não teríamos hoje o desenvolvimento da língua de sinais, né? Nós não teríamos esse reconhecimento, essa ampliação. Então, ele foi um dos precursores nessa luta, tá? Os surdos estariam até hoje amarrados, né? Com as mãos amarradas, como se fossem bichos, né? Então, a gente tem, na presença do Rio, a representação de uma luta e do desenvolvimento da língua de sinais. Vejam quantos surdos estão aqui. Vejam o movimento de surdos. Veja a participação, o movimento político. Olha eu aqui como professora surda, né? Vocês estão me vendo. Eu também faço parte do movimento do negro surdo no Brasil, né? Eu também faço parte do movimento de educadores, porque sou professora, e também do movimento surdo. A luta, ela é muito necessária. Como eu sou professora lá em Vitória da Conquista, né, fiz o concurso para a Universidade Sudoeste da Bahia, e lá nós temos 3 professores, e só eu sou surda, e só eu sou negra, né? Então, assim, a gente sabe que é um momento de luta, né, aqui no Brasil. Então, a gente aplaude o Rio, né? A gente se sente orgulhosa porque ele trouxe a língua de sinais para o Brasil. Foi através dele que, por exemplo, no Congresso de Milão, em 1880, que o INES, né, quando ia ser fechado, ele lutou para que o INES, o Instituto, não fosse fechado, não fechasse as portas. Os surdos iam dormir, então, escondidos, eles falavam em língua de sinais, apesar da proibição. Quando abria de manhã, os surdos tentavam oralizar, assim como eu estou tentando, né? Mas quando fechava a porta do INES, os surdos podiam conversar em língua de sinais. Porque a língua de sinais, sim, ela funciona na vida dos surdos. A língua é visual, entendem isso? Esse é o Instituto, o INES, existe até hoje no Rio de Janeiro. Lá são travadas as discussões e as mobilizações, né? É o principal centro de pesquisa aqui no Brasil. Os surdos famosos, né, aqui no Brasil, que são educadores, foram educados lá, né? E lá era um internato, né? Os surdos iam, passavam meses e só nas férias podiam voltar para suas casas. Isso era muito positivo, porque eles tinham contato com outros surdos, né? Surdos da Bahia e do Brasil inteiro estudaram lá desde a sua fundação. E hoje ela é uma escola bilíngue, né? E a gente entende que o INES é quem vai dar prosseguimento a essa história. Vejam ali aquela imagem. O que significa aquela imagem? A imagem do Congresso de Milão. Olhem bem, todos vocês. Surdos, por favor, prestem atenção, ouvintes também. O que significa? Primeira imagem é o Congresso de Milão, né, quando foi decidido o Graham Bell, Alexander Graham Bell, que foi o inventor do telefone, ele foi o principal representante do oralismo, né, da educação do surdo através da língua oral. E ele disse, a gente precisa banir a língua de sinais da sociedade, né? O único educador surdo que estava lá, ele não teve voz, né? O Congresso em Milão, ficou decidido isso. E aí a língua foi perdendo força. Em 2011, o que aconteceu? Os surdos começaram a fazer um movimento no Rio. Isso me emociona muito quando eu lembro, né, disso aí. Que em 1990, mais ou menos, um movimento pelo oralismo
até 2011, o movimento do oralismo perdeu força, porque os surdos, através do... tiveram a ameaça de que o INES fosse fechado. Tá? Então, a gente teve um temor de que o movimento voltasse. Sabe por quê? Por conta da inclusão. Em 1990, a gente tem uma discussão sobre inclusão. Então, os surdos se organizam no Brasil inteiro. Aí, em 2011, a gente consegue manter o INES aberto. Eu fui o representante aqui da Bahia, mais 3 surdos, né, daqui da Bahia. Fomos representar surdos do Recife, de vários estados do Nordeste, em 2011. Em Brasília, e discutimos com a comissão do MEC para o não fechamento do INES, que é uma escola bilíngue só de surdos. As escolas para surdos, elas precisam ser escolas bilíngues. Se o INES fosse fechado, o que ia acontecer? Vocês pensem aí o que iria acontecer no Brasil. Bom, observem esta imagem, gente. Aqui é uma escola. Na primeira imagem, a gente tem uma escola que parece uma escola de antigamente, né? A professora está falando e o surdo está ali sentado. Vocês acham que eles estão entendendo? Vocês acham que um aluno surdo está entendendo? Aí tem um teatro todo em língua oral. Você acha que a compreensão está chegando até ele? Claro que não. Não está chegando não, gente. Eu sou surda, eu sei como é isso. Os surdos sabem como é isso. Está em uma escola, eles fingem. A gente finge muitas vezes que está entendendo. Tá? E a gente precisa que haja uma mudança sobre isso. A gente precisa desse movimento político acerca disso. A inclusão, muitas vezes, empurra o surdo na escola, né? Mas aí a professora não sabe língua de sinais, ninguém sabe língua de sinais. E os surdos estão lá na escola. É preciso que haja uma transformação. A escola de surdo é a escola bilíngue. O professor tem que saber língua de sinais. O professor tem que saber fazer adaptações curriculares. Os surdos e ouvintes podem estudar nessa escola bilíngue. A escola bilíngue não é uma escola especial. Estão vendo ali no segundo desenho? Então, aqui a gente está falando de identidade, de cultura, né? A gente está falando ali do movimento, das estratégias para adaptações para prova, para aulas. Então, assim, isso está acontecendo? Não, mas é o objetivo. No processo de inclusão, isso não acontece ainda. Nós temos ali a Martinha Clarete, né, que ela faz uma discussão política dentro do MEC. Ela trabalha com deficientes visuais, ok? Ela trabalha com a deficiência. A Martinha Clarete, que trabalha no MEC, ela vem dizendo que os surdos não têm cultura e não têm identidade, que os surdos, se eles se reunirem em uma escola bilíngue, eles serão segregados, ficarão segregados. Como assim? Eu não consigo compreender. E isso tem gerado muita ira por parte da comunidade surda. Surdos não vão ficar segregados. Os cegos também não. Cegos não são igual aos surdos. Olha, eu vou explicar melhor essa questão. A pessoa cega, a pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa que usa cadeira de roda, todos se comunicam através do português. Existe uma comunicação, uma interação. E o surdo? Você consegue se comunicar em uma língua que seja comum? A língua do surdo é diferente. Por isso, língua indica cultura, indica identidade. Nós somos pessoas iguais como qualquer um de vocês, com uma diferença. A diferença está na nossa língua. E língua é cultura. Como é que alguém pode afirmar que não há cultura surda? Essa é a opinião de um membro do MEC. E nós estamos... ela foi uma das percussoras de tentar fechar o INES, né? E nós brigamos com ela por conta disso. Ali vocês estão vendo nesse diagrama sobre educação. Aqui em Ilhéus, por exemplo. Ilhéus, né, no estado da Bahia, no Brasil inteiro. A cidade de Ilhéus é uma cidade importante e a gente precisa que haja transformações sobre isso. Em Ilhéus falta também escola bilíngue, falta política linguística, né? Eu já estive conversando com surdos aqui. Então, assim, a escola ou o ensino, né, ele se distribui em vários eixos. A escola bilíngue, ela tem que começar na educação precoce. Ela tem que começar quando o surdo é bebê, né? No Brasil não tem política para os bebês surdos. Os bebês surdos vão brincar, parecem bonecos, são levados de um lado para o outro, né? Não tem escola que estimule os bebês surdos, né? Faça adaptações necessárias para eles. Creches, por exemplo.
Eu vou apresentar um filme que vocês vão ficar profundamente emocionados. Tá? Ele é pequenininho. E a gente vê uma criança de 10 meses já falando 16 sinais de Libras. Tá? Vocês já viram um surdo falando 16 palavras quando são bebês? 10 palavras um surdo falando? Não, malmente fala pai e mãe. Banheiro, as necessidades básicas. Mas um surdo, bebê, já falando em língua de sinais, como por exemplo o sinal de cavalo, o sinal de comida, o sinal quero ir ao banheiro. Aos 10